Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Mariano e esse é mais um vídeo aqui no nosso canal, tá? Seja bem-vindo e hoje eu vou contar, é um quadro que eu tô querendo abrir aqui no canal e eu não vou só contar essa história, são algumas histórias também de algumas outras pessoas que nós vamos ter aqui, tá? Mas vai ser a minha história para iniciar aí, de como eu conheci o Todd, né? Para quem não conhece, o Todd é o meu noivo. Eu vou deixar daqui a pouco a foto dele aqui para vocês verem, tá? E como iniciou aí essa trajetória até o basicamente até o dia de hoje, né? Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Faça sua inscrição. Não deixa também de seguir a gente aí lá no grupo no WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp com bastante informação sobre o visto K1, então você pode clicar agora mesmo na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo eu deixo o link do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, vamos sem enrolar pra gente fazer uma coisa bem legal aí. Primeiro, eu tenho que iniciar falando sobre o que eu trabalhava antes, porque tá um pouco ligado assim, né? A minha mãe, antes eu morava em Campo Grande, que é basicamente aqui no Rio de Janeiro, e para a zona sul do Rio de Janeiro fica uns 35 quilômetros, mais ou menos, 1h30 de carro. A condição no Rio de Janeiro não é muito boa, então dá umas 2, 3 horas de ônibus, né? E eu tinha um cliente, para quem não sabe, eu trabalho com marketing, e eu tinha um cliente de e-commerce que eu atendia uma vez a cada 15 dias na zona sul do Rio. Então eu aproveitava para dar uma volta também na praia, essas coisas assim. E um belo dia eu estava usando esses aplicativos de proximidade para você conhecer as pessoas. E eu usei o aplicativo e lá apareceu a mensagem do Todd. Aí eu não me lembro muito do que a gente conversou, mas eu me lembro que ele falava assim, que ele ia embora para Nova York. Como ele é comissário de bordo, ele ia embora voltar para Nova York. Antes ele fazia Nova York, Brasil. Rio, Nova York, Rio. Antes ele fazia Nova York, Rio. Então, ele foi embora, ele falava que ia embora para Nova York, porque dentro de uns 15 dias ele iria voltar de férias, ele iria passar férias no Brasil. Né? Então a gente não se conheceu, só ficou se falando por WhatsApp, né? Por WhatsApp. Aí eu me lembro que ele tinha que renovar o visto dele antes de vir. Eu me lembro que atrasou lá nos Estados Unidos, então atrasou mais um dia, ele desmarcou e remarcou a viagem para uns 2 dias mais à frente. Ele chegou no Rio de manhã, eu me lembro bem. A gente marcou de se ver, a gente marcou de jantar junto. O Todd sempre foi muito romântico, então assim, ele queria jantar, né? Tomamos um vinho. Aí a gente marcou um horário comigo, era muito engraçado, porque tipo assim, na época eu não falava uma vírgula em inglês, não falava nada em inglês. Então a gente se comunicava pelo Google Tradutor, né? Pelo Google Tradutor. E o que aconteceu? Quando ele me falou a rua, foi até um caso engraçado, porque ele tinha me falado a rua e o apartamento que ele ia ficar aqui no Brasil, quando ele chegou. E eu demorei um pouco para chegar, tipo, de Campo Grande para Ipanema na época. Deu mais ou menos em torno de umas 2 horas de ônibus. E quando eu cheguei no endereço errado. Cheguei no endereço errado. Não era a pessoa que estava lá, né? Aí eu mandei mensagem para ele perguntou onde eu estava, ele falou o endereço de novo. Eu tinha errado porque o nome da rua era muito parecido, né? Eram muito parecidas. Fomos, aí eu me lembro até hoje que a gente foi num restaurante japonês. A gente foi num restaurante japonês em Copacabana. Até hoje a gente gosta muito de japonês. Essa semana mesmo a gente foi para um restaurante japonês. E o que acontece? Ele eu me lembro que ele alugou o apartamento por 30 dias no Airbnb. E os 30 dias dele de férias foram os 30 dias dele comigo. Né? Então, no final,
ele ia embora, ele virou e falou assim, olha, eu vou voltar pra ficar pra morar com você. A gente aluga um apartamento pra gente... E aí eu fico fazendo Rio, voltando, e aí ele decidiu ir pra Miami, pra casa de um amigo dele, pra poder ser a base dele, né? Então, toda vez que ele estivesse nos Estados Unidos, ele estaria em Miami, e toda vez que ele viesse no Brasil, ele ficaria aqui, no apartamento comigo, né? Foi o que aconteceu. Então, aí eu me lembro que com 30 dias, né, que a gente estava junto, ele me deu as malas dele com as coisas dele e falou assim, olha, você leva para sua mãe, porque quando eu voltar, a gente já vai para o lugar certo, né? Então ele voltou depois de uma semana. A gente já tinha alugado, aí nesse tempo a gente já tinha alugado um apartamento no Sheraton, em frente ao Sheraton. Para quem não conhece, o Sheraton fica ali perto do Vidigal, ali, né, na Avenida Niemeyer. A gente alugou um apartamento e bem pequeno, né? Aí a gente alugou um apartamento e ele ia, né, para os Estados Unidos, ficava lá em Miami, voltava, ficava um pouquinho aqui, né? Isso foi até hoje é assim, basicamente, né? É, a gente deu, nessa época a gente não pensava em dar entrada no K1, porque eu estava fazendo faculdade também, então eu não pensava na entrada no K1. E o que acontecia, até porque eu não pensava em ir para os Estados Unidos, né? Aí depois que começou a pandemia, eu decidi que a gente precisava fazer isso. Até mesmo porque para conhecer a família dele, essas coisas, né? Quando, às vezes, o Todd passa muito tempo lá, às vezes, ele passa 6, 7 meses lá e fica complicado de eu não poder ir, né? Então, o que aconteceu foi que em novembro de 2020 nós demos entrada no processo, né, de noivo para poder casar lá, porque nós vamos mudar para lá, né? Vamos entrar lá e ficar lá. Não somos casados no Brasil, não temos vínculo de casamento no Brasil, só mesmo vamos, ele vai e volta, né? Vai e volta sempre. E o que acontece é que são 4 anos, né? É bem complicado porque fomos nos conhecendo junto, eu não falava inglês nada, fui aprendendo no dia a dia, ele não fala nada em português, então ele está tentando aprender também, está aprendendo bastante, então cada dia é um desafio. É, Ele tem 58 anos, eu tenho 33, então é uma diferença de idade muito grande, diferença de cultura, diferença de idade. Tem que gostar muito para permanecer junto, porque fomos aprendendo no dia a dia, né? A entender o que um gosta, o que o outro não gosta. Ele não gosta de fazer comida, então eu tive que aprender a fazer muita coisa, porque ele não faz comida, mas ele gosta muito de limpar. Ele é uma pessoa que está toda hora limpando, 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 limpando. Então ele limpa muito, muito mesmo. Toda hora ele está limpando alguma coisa. E fiz ele aprender a gostar muito de filme, né? Porque como ele é comissário de bordo, ele não tinha muito tempo de assistir filme. Então, e eu sou apaixonado por cinema, então ele aprendeu bastante sobre cinema, né? E o Todd também é daquela pessoa que, tipo assim, se tiver várias comidas dentro da geladeira, mesmo ele querendo comer, às vezes ele espera eu ir lá falar pra ele se ele não quer que eu coloque pra ele alguma coisa assim. O apelido que a gente se chama é Bubu, né? Bubu. É muito comum nos Estados Unidos esse apelido para quem tá namorando, né? A gente está esperando no ano 2 e eu espero que isso aconteça não só para mim, mas para muita gente, né? Pessoal, tô chegando no final do vídeo. Espero ter respondido algumas pessoas que ficam perguntando como a gente se conheceu, né? É uma história assim, de bastante luta, porque a gente teve muitas coisas que aconteceram, como em 2017 ele teve uma doença por causa do uniforme dele. Para quem não sabe, ele tem câncer de pele, mas é um processo que vale a pena, né? Foi um processo que vale a pena, já que a gente se ama. E eu espero você também contar essa história aqui. Se você tem uma história com o americano, se você tem uma história de amor, vem contar aqui a sua história pra gente também, tá bom?
Um abraço e não deixe de se inscrever no canal aí, tá? Beijo!